Então, nessa ação penal 506.31.30.17, essa audiência foi designada para reoitiva do senhor Marcelo Odebrecht e do senhor Paulo Melo, exclusivamente porque houve aí indagações da defesa do senhor Luiz Inácio Lula Silva e do senhor Glauco da Costa Marques acerca de mensagens eletrônicas que foram juntadas aos autos. Então esse ato não é um reinterrogatório, mas apenas propiciar os esclarecimentos. Não é apropriado que isso seja feito por escrito. Então, senhor Marcelo... Excelência, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, nós pedimos acesso ao notebook do senhor Marcelo Odebrecht e Vossa Excelência deferiu, em parte, o pedido no evento 1568, fazendo constar que deveria ser franqueado acesso tal como requerido pela defesa, embora sem a possibilidade de cópia. Isso já é, na verdade, um cessamento de defesa, porque viola a paridade de armas. Isso, é que, na verdade, esta determinação de Vossa Excelência não foi cumprida pela Polícia Federal. Então nós apresentamos, na data de ontem, uma petição relatando e documentando que a Polícia Federal não nos deu acesso a esse conteúdo. Então, diante desse cenário, se a audiência é para a finalidade de fazer alguma verificação em relação aos e-mails, a defesa ficou prejudicada porque não teve a defesa apresentou acesso. Perguntas específicas relativas às mensagens que foram já juntadas no processo. A defesa pediu... Essa audiência foi marcada a pedido da defesa. Não. Certo? Não. E não em relação às mensagens que estão nos autos. Então, a audiência vai ser realizada. Tudo bem. Mas a questão relativa a esse material, até onde eu tenho informação, a Polícia Federal permitiu o acesso às mensagens eletrônicas e havia uma controvérsia sobre o restante do material. Certo. Então a defesa do senhor Luiz Inácio Lula teve acesso às mensagens eletrônicas, à integralidade. Me permita concluir, certo? Excelência. Me permita concluir. Na verdade, há um erro factual. A audiência não foi requerida pela defesa. Não, há um erro da defesa em que pretender apresentar questões por escrito ao senhor Marcelo Odebrecht. Vossa Excelência me permita apenas concluir. Sim. Vossa Excelência pode redarguir, mas me permita, pelo menos, expor o raciocínio. Então, primeiro, nós não requeremos audiência, nós requeremos a verificação da autenticidade do material. E isso, a defesa... Expressamente, a defesa, eu posso mostrar a petição, juntou perguntas e pediu que fossem respondidas pelo senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Vossa Excelência reconsiderou esse despacho? Logo, nos deu acesso. A audiência foi marcada e nós estamos aqui a pedido da defesa. Não, eu insisto que não houve este pedido, Vossa Excelência está equivocado. Então não querem fazer as perguntas ao senhor Marcelo Odebrecht? Não, o que foi pedido pela defesa foi a verificação da veracidade dos e-mails. Aliás, o laudo pericial que foi apresentado apenas verificou das 54 mensagens apresentadas pelo senhor Marcelo Odebrecht, o laudo somente analisou 21 mensagens. É bom que se diga. Então há uma falha. Há perguntas ao Marcelo? Não, eu não tenho perguntas porque eu não tive acesso. Eu acho que é um pouco uma brincadeira da defesa. Não, brincadeira não é. A defesa apresenta uma petição com questões escritas dirigidas ao senhor Marcelo Odebrecht, pedindo que sejam respondidas. Aí o juízo, ou a pessoa, quando ela é acusada, ela é ouvida oralmente no processo. Logo, o juiz marca uma audiência para as perguntas serem realizadas. Agora a defesa vem e diz que não quer fazer as perguntas. A defesa não teve acesso ao material. Vossa Excelência pode verificar. A defesa já tinha feito as perguntas na petição. Está na petição. A defesa necessita ter acesso ao material. Vossa Excelência deferiu. Se Vossa Excelência vai reconsiderar a decisão, não há problema, mas Vossa Excelência deferiu e nós não tivemos acesso, está documentado em e-mails trocados com o agente da Polícia Federal. As mensagens estão nos autos. Nós pedimos e Vossa Excelência... E a defesa fez as perguntas, as mensagens estão nos autos. Tudo bem. Então, se Vossa Excelência vai... Eu pedi acesso à íntegra. Pelo que eu entendi, a defesa não tem perguntas. Eu não posso permitir que sejam selecionadas mensagens e a defesa não tem acesso à íntegra. A defesa quer acesso à íntegra. Essa é uma coisa. Outra coisa são as perguntas que a defesa formulou por escrito, dirigidas ao senhor Marcelo Odebrecht, e que motivou a designação dessa audiência. As defesas estão na petição ali, eu posso ler para o doutor.
Se é a dificuldade para fazer sem acesso. Vossa Excelência tem sempre gentis palavras a dirigir a defesa, mas não, eu só não acho que eu devo perder tempo designando uma audiência a pedido da defesa e depois a defesa entender que não tem perguntas. Só isso. Eu insisto, a defesa fará perguntas quando tiver acesso ao material. Está documentado que a defesa não teve acesso ao material. Certo. Isso é cessamento de defesa. Vamos prestigiar a Constituição então, no mínimo que é possível. Tá, eu vou prosseguir aqui então. Nesse processo, então, foi designada essa audiência porque a defesa do senhor Luiz Inácio Lula apresentou quesitos que gostariam de ser respondidos pelo senhor Marcelo Baio Odebrecht. E, igualmente, também teria indagações a defesa do senhor Glauco Costa Marques. Foi designada, então, essa audiência proibitiva, a defesa colocou suas questões, as mensagens estão nos autos, os quesitos estão ali, a questão do acesso, teve acesso, sim, às mensagens eletrônicas, como foi deferido, aí é uma discussão sobre o restante da integralidade do material, e eu vou prosseguir a audiência. Senhor Marcelo Baio Odebrecht, o senhor veio aqui para responder sobre questões complementares, unicamente em relação ao seu interrogatório anterior, e especificamente em relação a essas mensagens, certo? Eu lembro ao senhor que o senhor é acusado de um crime, o senhor em princípio teria o direito ao silêncio, mas o senhor fez esse acordo de colaboração, através do qual o senhor se comprometeu a dizer unicamente a verdade perante a justiça. Eu vou lembrar ao senhor que se o senhor faltar para a verdade, além do senhor responder criminalmente, o senhor fica sujeito a um processo criminal. E o senhor perde o seu acordo, certo? Estou ciente. Dito isso, embora as questões tenham sido feitas aí pela defesa, já que estamos submetendo isso ao contraditório, eu vou indagar todas as partes se tem perguntas. O juiz em particular não tem perguntas a serem formuladas. O Ministério Público tem alguma indagação? Considerando que no despacho que designou a audiência, Vossa Excelência referiu que a audiência seria centrada nos documentos juntados no evento e nas questões apresentadas pelas defesas de Luiz Inácio e Glauco da Costa Marques, o Ministério Público teria indagações a respeito do conteúdo propriamente dito dos e-mails apresentados. Certo, desde que sejam limitadas ao conteúdo das mensagens, ao que consta nas mensagens. Então, eu tenho aqui a coletânea das mensagens. O senhor está com ela? Estou com ela. Estão juntadas no evento 1535, anexo 2 e PDFs de número 1 a 22. A Ou 34. A 34. Então, com relação ao primeiro PDF, PDF, então, número 1, mensagem do dia 7 de julho, reunião, sua secretária, né, Darcy Luz, informa ao senhor sobre reunião agendada com o senhor Bunlai, e o senhor, então, registra, ok, PM vai estar. O senhor poderia esclarecer? Lembrando o seguinte, na época que eu fiz a minha colaboração, basicamente fiz ela de memória e com alguns poucos documentos que eu consegui obter da empresa. Não tinha acesso ao meu computador. Mas está em linha com aquilo que eu me lembrava. Quer dizer, eu me lembrava que eu tinha, na época, falado esse assunto primeiramente com Paulo Camoto ou com Bulay. Na época do meu relato, eu não me lembrava quem foi. Depois, à medida que o processo evoluiu, ficou evidente que a pessoa com quem eu conversei primeiro foi Bulay. Não me lembrava dos detalhes dessa primeira conversa, mas aqui ficou claro que essa primeira conversa, ou uma das primeiras conversas com Bulay, já envolveu o Paulo Melo. Então, quer dizer, provavelmente o Bulay deve ter tido uma conversa comigo sobre esse assunto, e depois dessa conversa que eu tive com o Bulay, se marcou esta outra reunião, onde eu já perguntei se Paulo Melo ia estar presente. Provavelmente já era uma segunda reunião, depois daquela minha primeira com o Bulay, onde o Paulo Melo já iria, eu já apresentaria Paulo Melo ao Bulay e a partir daí ele prosseguiria. Então, para mim, é isso que foi evidente aqui. Quer dizer, foi uma reunião com o Bulay e Bulay era basicamente com Paulo Melo. Eu só tinha esse assunto com Paulo Melo que tem a ver com o Bulay. Então, foi o início, foi inclusive o primeiro e-mail que eu encontrei sobre o tema do Instituto Lula.
Certo. Prosseguindo para o segundo PDF, página 2. Perfeito. Paulo Melo, o senhor indaga a Paulo Melo alguma evolução em e-mail cujo título é prédio institucional. O senhor está se referindo à Rua Verbeck, Brandão? Sim, Sempre. sempre. Então, esse e-mail foi aquele, como eu relatei, quer dizer, eu tinha conversado com o Paul Tite, e aí eu e o Paul colocamos o Paulo Melo nesse assunto para ele acompanhar, e aí eu já estava perguntando para Paulo Melo como foi a evolução, porque a partir do momento que eu direcionei para ele, ele que conduziu o tema e eu me atualizava de vez em quando. Aí é importante dizer o seguinte, que ele já falou assim, evoluir na estruturação com MG. MG é a pessoa, é Marco Grilo, que era a pessoa que cuidava da geração de caixa 2. Ou que isso aqui já sinaliza que esse envolvia caixa 2, que não era uma coisa totalmente oficial. E aí tínhamos uma reunião, aí o Paulo me respondendo, que evoluiu com o Marco Grilo, que já sinaliza que houve caixa 2, e que tínhamos uma reunião com o RT, que é Roberto Teixeira, e José Carlos Bulay. Quer dizer, JCB. Já confirma que ele começou a evoluir no tema com os dois, e que esse tema envolvia caixa 2 porque o Marco Grilo estava envolvido. Certo. Roberto Teixeira pediu esse adiamento da reunião? O senhor falou diretamente com ele? Não, eu digo, esses detalhes eu não lembrava. Lógico que fica claro por esse e-mail que, na verdade, eu estava perguntando como é que o assunto estava indo e, na verdade, Roberto Teixeira falou com o Paulo. É aquela parte. Provavelmente eu perguntei, logo depois eles tiveram a reunião. Quer dizer, esses detalhes aí eu não me lembrava. Quer dizer, a partir daí o tema foi conduzido por Paulo, com Roberto Teixeira e José Carlos Bulay. Em vários e-mails fica claro, por exemplo... José Carlos Bulay, em alguns e-mails aparece como Bulay, em outros aparece como agricultor, em outros aparece como pecuarista. O Roberto Teixeira aparece como RT ou advogado. Então, em vários momentos, eu, na verdade, perguntando a Paulo como o assunto evoluiu. Paulo conduziu esse assunto com Roberto Teixeira e Bulay. Eu, na verdade, nem me lembrava que Bulay... eu me lembrava que Roberto Teixeira conduziu esse assunto, mas eu pensei que Bulay tinha falado no início e depois se desligado do tema. Mas ficou evidente pelos e-mails que Bulay foi até o final desse assunto, ou seja, aí faz parte do processo de marcar reunião, cancelar, teve várias reuniões, vários processos nesse processo, entendeu? Aí o detalhe do que foi tratado em cada reunião, acho que o Paulo é que pode responder. Pois não. Seguindo para a página 3, PDF 3. O senhor pergunta, há um outro assunto aqui em pauta nesse e-mail, mas o senhor pergunta a propósito... o pecuarista e advogado evoluíram em algo? E Paulo Melo responde, ele está fora do Brasil, o advogado teve apendicite, ficou fora do ar a semana toda, já temos a estrutura ajustada para apresentar-lhe e a pessoa que irá dar o suporte técnico. Estamos aguardando só ser acionados, o que deve ocorrer na quarta-feira. O senhor responde, ok. Essa estrutura ajustada, Paulo Melo está se referindo a quê? Provavelmente já deve ser pensando no envolvimento da DAG. Eu não sei, aí o Paulo Melo que... Não me lembro exatamente disso aqui. Quer dizer, claramente é a evolução do tema e ele preparou alguma coisa para apresentar para o Roberto Teixeira e o Bulay de como é que a coisa ia ser estruturada, como ia ser a compra, como ia ser depois o processo. Eu não me lembro exatamente disso aqui, mas ficou claro pelo e-mail que era isso. Esse e-mail é do dia... os e-mails estão exatamente na sequência, estão em sequência. Fica fácil de ver porque são em sequência. O PDF 4 é um e-mail do dia 27 de julho. Que é 8 dias depois. 8 dias depois. E nele, então, Paulo Melo diz ao senhor, Marcelo, já conversei com o responsável pela empresa que irá nos apoiar e está tudo ok. Claramente, Dermeval Guzmão. Quer dizer, ele já tinha conversado com Dermeval Guzmão e que estaria tudo ok em prosseguir da maneira que a gente estruturou. Certo. Estamos aguardando o advogado disponibilizar a documentação do imóvel para proceder à due diligence. Esse é um ponto importante, porque eu disse no meu depoimento que esse assunto da compra do terreno, ela veio como um pacote fechado pelo Roberto. E fica evidente em vários e-mails aqui que, de fato,
todas as informações sobre vendedor, sobre documentação, tudo veio do Roberto Teixeira. Quer dizer, nós recebemos esse pacote fechado. E então, na verdade, ele, Paulo, estava aguardando o Roberto Teixeira disponibilizar toda a documentação do terreno e tudo mais. Já avisei a JCB que precisamos receber mensagens nos autorizando a ir em frente conforme orientado por você. Esse é outro ponto que eu acho importante, porque fica evidente também o seguinte, aquilo que eu falei no meu depoimento, que eu avisei a Bunlai, e tinha avisado também a Paulo Okamoto, que eu não faria nada sem autorização do italiano. Em outros e-mails fica evidente isso, quer dizer, por quê? Porque o dinheiro ia sair, no final das contas, da conta do italiano. Então aqui, em vários e-mails fica evidente que toda hora que o Roberto Teixeira ou o Bunlai falavam com o Paulo, o Paulo avisava que tem que buscar autorização. E eu ia e buscava a autorização do Palocci. Então qualquer coisa tinha que ter autorização. Aqui fica bem claro isso. Seguindo nos PDF 5 e 6, existe aqui uma troca de mensagens entre o senhor e Paul Altite. Precisava me aprofundar com vocês, do dia 13 de agosto, precisava me aprofundar com vocês nas dificuldades, riscos que estão vendo para o prédio Instituto. O advogado foi se queixar em cima e teremos em breve uma reunião, eu, mais Rodrigo e você, italiano e advogado. Mais uma vez confirma aqueles pontos que eu falei no depoimento. Quer dizer, o primeiro ponto, essa questão de dificuldades e riscos, é aquele e-mail que até foi nos autos anteriormente, que onde o nosso pessoal da área imobiliária identificou os riscos da transação. Tem até um e-mail depois. E aí eu levei esses riscos da transação para o Palocci e disse, Palocci, tem todos esses riscos que pode ocorrer da transação não sair, porque o pacote veio do Roberto Teixeira cheio de buracos. Esse é um ponto, quer dizer, isso aqui fica claro que essa conversa que ia ter com o Palocci era sobre aquele tema dos riscos envolvidos na transação imobiliária. E o advogado foi se queixar em cima, foi aquele ponto que eu falei, que é o seguinte, que ele já foi se queixar que eu estava criando dificuldade. Porque quando a gente veio com essa história dos riscos imobiliários, aí o advogado já foi dizer lá para o Lula, para a dona Marisa, que era Marcelo novamente criando o caso, dificultando as coisas. Então foi aquele negócio que no final até eu e Palocci, vamos em frente, porque senão vão dizer mais uma vez que é Marcelo dificultando as coisas, entendeu? Então foi isso aí. Quer então dizer, aqui em cima é o ex-presidente Lula e Marisa Letícia. Exatamente. Era o advogado, quer dizer, quando eu mencionei, foi o Roberto Teixeira indo se queixar, Lula e Marisa, que Marcelo está criando caso para fazer uma coisa a pedido do presidente. Que foi aquilo que eu falei no depoimento, que sempre tinha esse problema, que eu criava o caso, aí o presidente ia e meu pai intercedia e a gente acabava tendo que fazer. O Paul Altite responde ao senhor, volto a insistir o que tenho dito ao Grilo e ao Paulo. A relação do cliente com o proprietário estruturado do ativo precisa ser a prova de fogo, não pode deixar rastro óbvio. Que era a preocupação desde o início, de a gente não que por isso até a ideia de que esse assunto evoluísse com a DAG, porque nós não queríamos ficar exposto. Mas também, ao mesmo tempo, nós tínhamos preocupação em não expor desnecessariamente a DAG. Então, isso é uma preocupação que tinha. Quando ele diz a relação do cliente, ele está se referindo, então... A relação do cliente ele está servindo ao Instituto Lula. E o proprietário estruturado é a DAG. É a DAG. Nesse mesmo PDF, aí, no mesmo contexto, o senhor encaminha mensagem a Paulo Melo, precisava me aprofundar com vocês, esse já mesmo. É a mesma. É a mesma, porque na verdade... É a mesma replicada aquela para ele resposta, separadamente. cada um respondeu de uma maneira diferente. Separadamente. A resposta do Paulo Melo é ok, quando você puder, na verdade temos poucos dados, o advogado ficou de nos contatar para passar a documentação, Exato. Está se referindo a Aqui, Roberto Teixeira, como o senhor já disse. Exatamente. Nos PDFs 7 e 8, uma mensagem de Paulo Melo,
Essa aqui é dirigida ao senhor também. Prezados Bira e Huberto, favor programar pagamentos conforme cronograma abaixo, as datas e o valor de 1.057.920. Projeto Institucional São Paulo, responsável Paulo Melo. Marcelo, por favor, replicar o e-mail autorizando. Este e-mail, eu acho ele importante e bastante relevante, porque, na verdade, ele comprova exatamente aqueles documentos que foram encontrados no Drauzio do MyWebDay, que dizia que esse era um assunto meu, coordenado por Paulo Melo. Exatamente o que está naqueles documentos do Drauzio do MyWebDay que eu juntei aos autos. Eu não me lembrava desse e-mail na época, entendeu? Mas ficou agora mais fácil ainda de ver. E este e-mail, ele claramente em cima, ele diz o seguinte, que é uma conta de HS, que é uma conta de Huberto Silva, e debita 3 fontes distintas. Porque naquela época a planilha italiano ela só tinha 3 fontes. Ela ainda não tinha a 4ª fonte, que era o HV, que só foi feito depois. Ela tinha uma conta que era BK, LM e BJ, que eu já expliquei. Aí, Excelência, me permite só um ponto que eu acho importante aqui, que é o seguinte: quando é muita dificuldade para fazer essas pesquisas. O senhor, para ter ideia, eu não imaginava, na verdade, quando eu recebi esse computador, eu tive acesso a ele 2 semanas antes de sair da custódia, tá? E aí, quando eu vi a quantidade de informação, e pelas limitações da custódia de ter acesso ao computador, eu disse, vou deixar para receber em casa. Quando eu recebi em casa, já era final então de dezembro, o que aconteceu? Eu vi que com o programa que veio da PF, que ele cria vários processos de log para você garantir a veracidade, ia ser basicamente impossível fazer uma pesquisa, porque estavam falando mais de 600 mil documentos. Por quê? Porque a PF ela conseguiu recuperar tudo que foi apagado desde 2002 do computador. Aí eu disse, olha, não dá. Aí a gente encontrou um outro sistema que fazia pesquisas, mas que não tenha o cuidado de guardar o log da PF, mas eu não me preocupei com isso, porque como a PF tem a versão original do documento, eu pude fazer minha pesquisa de uma maneira mais livre, mais rápida, com a segurança que a PF depois podia achar o documento e garantir a veracidade. Aí quando eu recebi já isso, com o computador configurado tudo, já foi início de janeiro. Para o senhor ter ideia, só para quando pega essa quantidade de documentos e trabalha na reindexação, só quando você deleta, a máquina demora 2 minutos pensando. Então, quando eu recebi isso, eu disse, olha, talvez um atraso aqui ocorreu por causa da decisão errada minha, eu disse, olha, em vez de eu começar a pesquisar, eu vou eliminar primeiro os documentos que eu tenho certeza que não vai ter, para eu trabalhar sobre uma base menor. E eu passei 2 a 3 semanas tentando eliminar tudo que eu podia. E aí, depois de 2 a 3 semanas fazendo isso, eu eliminei uns 150 mil documentos e o programa começou a reindexar de novo. Um erro. Na prática, eu comecei então a ter que fazer a pesquisa já em final de janeiro. Por isso que os primeiros e-mails eu acabei entregando só no início de fevereiro. Por isso que eu juntei aos autos os primeiros e-mails que eu encontrei no início de fevereiro. Depois que eu juntei esses e-mails, e é um processo difícil, é que eu me lembrei que eu tinha, a pesquisa você faz com o nome, vai para isso. Aí eu me lembrei depois que, mas eu acho que eu me lembrei dos e-mails que eu passava para o Brani. Aí foi que eu fiz uma segunda pesquisa com os e-mails que eu passava para o Brani, e eu localizei aqueles e-mails que o senhor acabou, mas eu queria explicar o porquê. Aqueles e-mails que eu juntei no dia 28, quer dizer, já depois, porque eu na verdade, eu juntei ao processo do sítio, porque como esse assunto estava avançado, eu já tinha juntado esses e-mails, eu disse, vou juntar o sítio, como o assunto aqui está avançado, eu não vou juntar mais nada a esse processo. Aí quando o senhor tomou a decisão de fazer esse novo reinterrogatório e fazer a veracidade dos e-mails, foi que aí eu pedi, então deixa eu pegar aqueles e-mails que estão no sítio, que eu acho relevantes, e juntei. Porque, por exemplo, naqueles e-mails que eu achei, ele já deixa explicitado que a conta é italiano. Não aparece HS manteve. Tem um outro e-mail lá que aparece que a conta é italiano. Por exemplo, naqueles e-mails que eu juntei, tem uma coisa que eu acho fundamental, que é um ponto que eu falei no meu depoimento,
daquela conversa que eu tive com... Mas assim, senhor Marcelo, o processo é uma marcha para frente, né? Então a gente também não pode ficar indo toda hora para trás para ver um e-mail que ficou lá. Não, eu sei, é só mas porque... Então já entendi. É só porque ele corroborou, porque... Mas vamos assim, as questões são relativas aos e-mails que foram notados nesse processo. Prosseguindo então, PDF 9. É um e-mail do senhor Paulo Melo para o senhor, com cópia para o Paul Altite. Marcelo, tomamos todas as providências para a conclusão do assunto do prédio institucional hoje, a pedido do interessado, por questões de documentação dele. O closing foi adiado para quinta-feira. O senhor, então, toma conhecimento. Eu acho importante aqui deixar claramente que mostra mais uma vez que tudo vinha do Roberto Teixeira, quer dizer, o nosso pessoal não conseguia fazer nada porque todo o pacote, o acerto com os vendedores, tudo vinha com o Roberto Teixeira. Então, quando o senhor diz pedido do interessado, é Roberto Teixeira. Entendeu? Certo. Seguindo agora os PDFs de 10 a 17, que é uma sequência de que é aquele negócio dos riscos relativos ao documento que foi impresso para encaminhar ao Palocci, que é exatamente aquela questão dos riscos. E aí fica claro que a gente contratou um advogado externo para avaliar os riscos. Ele pedia as informações. José Américo Espínola. Ele pedia as informações, porque ele está avaliando a questão do risco imobiliário. E aí ele fazia a avaliação, pedia as informações, e a gente não tinha as informações, porque essas informações estavam com o Roberto Teixeira. E fica evidente nesses e-mails que o Paulo Melo confirma aquilo que eu falei, quer dizer, que o risco, na verdade, o Palocci resolveu assumir o risco, quer dizer, o Instituto Lula resolveu assumir o risco, e a gente tocou o assunto mesmo sabendo dos riscos imobiliários. Quando diz o risco de aquisição é 100% dele, o senhor está se referindo Eu estou me referindo ao cliente. Ao cliente, que é o Instituto Lula. O Instituto Lula e Roberto Teixeira. Nessa mensagem de Paulo Melo para o senhor, iniciando-se... Qual é a página? É o primeiro PDF dessa sequência, é o 10, se não me engano. É uma sequência, né, que vai ocupando 17 páginas. À vista, então, dessa preocupação ali registrada, continua aguardando orientações do interessado, ele diz ao final da mensagem dele, Paulo Melo, para o senhor diz: vou mais uma vez avisar ao italiano, vou revisar e mandar cópia impressa dessa sequência de e-mails, mas acho que ele vai em frente. Então, Paulo Melo tinha conhecimento também de que italiano era Palocci, que estava atuando... Não, mas isso sempre disse, quer dizer, desde o início ele e Paul Altite, eu tinha combinado que eles fariam tudo, eles coordenariam tudo, e que estes valores iam ser debitados da conta italiana. E que tudo, portanto, tudo ia ser todos os pagamentos iam ter que ser autorizados por Palocci. Isso ele sempre soube. Eu acho que fica claro pelos e-mails. Certo. Isso então, sempre... sobre essa sequência, como ela já foi objeto de indagação no seu interrogatório anterior, porque já tinha sido juntada, uma parte, pelo menos, dessa sequência, né? Salvo essa última... não tinha esse trecho aqui, que eu fiz referência agora, exatamente. né? Que o senhor já está explicando. Mas acho que ele vai em frente, então, apesar das questões envolvendo o imóvel. E aí, então, passo para o PDF 18, que é um e-mail do dia 27 de setembro. Paulo Melo, com cópia para Paul Altite. Marcelo, o assunto ainda continua pendente. Tinha uma questão, em função da obtenção de certidão por parte dos interessados, o senhor toma conhecimento. Exatamente, que é o Roberto Teixeira que estava providenciando as coisas. Quer dizer, na prática, o Roberto Teixeira, ele fechava o pacote, ele que fechou o vendedor, ele só entregou o pacote pronto para a gente pagar. Quer dizer, no caso aí, se pagar a parte por fora e Derneval pagar a parte por dentro. O senhor diz a parte por dentro, a parte oficial? A parte oficial, quer dizer, ficou claro que a parte oficial, eu não me lembrar detalhes, mas ficou evidente nesse processo que a parte por dentro oficial foi absorvida por Derneval e pela DAG, e a parte por fora foi aquele valor que foi pago a Beluga, a Jama, e depois teve outros valores. Mas para pagamento dessa parte por dentro, houve a remessa de recursos para a DAG? Veja bem, na época, como eu pedi para coordenar, ou não me lembro ou não acompanhei esse assunto, mas ficou evidente que houve aquele processo daquelas remessas de adiantamento, se eu não me engano, do ProSub para a DAG. Então houve essa parte por dentro, como a Derneval tinha contratos com a gente,
ele acabou recebendo o adiantamento, tá? No final, acho que ele foi ressarcido quando se comprou de volta o terreno. Mas nesse interim, ele teve esse adiantamento, que veio lá do ProSub, se eu não me engano, foi do ProSub, e se pagou a parcela por dentro. Certo. Que, na verdade, a cabeça daquele processo, desde o início, era o quê? Denival compraria, Denival construiria o terreno, e ele venderia esse terreno, alugaria com um Build-to-Suit para o Instituto Lula. Essa era a cabeça. Quer dizer, ele seria ressarcido depois pela doação que iria ser feita ao Instituto, e o Instituto compraria. Mas na prática, a gente precisava garantir a ele que, se isso não ocorresse, o que acabou não ocorrendo, quer dizer, ele teria. E aí teve esse adiantamento, que eu acho que deu fôlego a ele, mas lá na frente o valor inteiro acabou sendo pago quando a empresa recomprou dele, né? Tá, eu vou interromper um minuto pelo tamanho do áudio, pode interromper. Então, na ação penal 506, 31, 30, 17, continuado o depoimento do senhor Marcelo Raio Odebrecht, ainda com a palavra do Ministério Público, vamos limitar o conteúdo dos e-mails, sem necessidade de relatar novamente Perfeito. o que já foi dito. O PDF agora 19, uma mensagem de Paulo Melo para o senhor do dia 29 de setembro. Marcelo, ainda não foi possível fazer escritura, amanhã deve ser feito um instrumento particular de pagamento do imóvel, está claro para os interessados que o risco é deles. Informa amanhã, abraços também Exatamente. uma continuação dessa sequência de tratativas. Dia 29 de setembro, informação do senhor Paulo Melo para o senhor de que o imóvel foi comprado hoje, via contato particular e efetuado o pagamento. A informação sobre o pagamento. Exatamente, já atualizando a compra. O 21, Paulo Melo indaga ao senhor Marcelo, o advogado solicitou que tomássemos posse do prédio. Providenciei uma equipe de segurança contratada pela empresa. Há um alinhamento de quais serão nossas responsabilidades? O senhor responde, até agora era só comprar, mas ok, coloque a empresa de segurança, mas avise o advogado que qualquer coisa a mais precisamos ser orientados pelo deputado. Novamente, quer dizer, até então meu compromisso tinha sido comprar o terreno. Aí já começa a aparecer que tem que manter o terreno. Aí começa a ter mais custos envolvidos. Aí eu fui novamente, ficou evidente aqui que eu fui novamente pedir autorização à Palocci, deixando sempre claro ao advogado, quer dizer, Alberto Teixeira, que eu tinha que ter autorização de Palocci para bancar esses custos, porque esses custos iam sair da planilha italiana. O 22. É a mesma coisa, ele Paulo me atualizando, Melo pede contato para atualizar. dizendo que tem um gasto adicional de R$200 mil. O senhor Paulo Melo diz o seguinte, não foi possível tomar posse do imóvel ainda porque há 3 famílias morando no local. Estamos contratando sempre em nome do comprador uma empresa especializada nesse assunto para negociar a desocupação. Então, era contratado em nome da DAG como interposta pessoa esse contrato. Eu não me lembrava, mas está claro aí que é isso. Eu nem me lembrava desse episódio em si, mas o e-mail deixa isso claro. E aí teve esse gasto adicional, e como todo gasto adicional, quer dizer, a gente já estava fazendo mais do que aquele escopo originalmente previsto, eu fui buscar autorização eu fui informando a Palocci desses custos adicionais. O advogado está acompanhando tudo, que havia gastos adicionais, é isso? Havia gastos adicionais e que esses gastos adicionais iam ser autorizados de Palocci e tirados da planilha italiana. O 23, Paulo Melo para o senhor. Marcelo, fui procurado por José Carlos Bonlai, hoje por José Carlos Bonlai. Ele deseja retomar rapidamente o assunto de reforma à construção do Instituto. Me comunicou uma expectativa de prazo bastante desafiador para a inauguração, maio de 2011. Aí veja bem, antigamente o escopo era só comprar. Depois passei a comprar e manter. Aí José Carlos Bonlai já apareceu para Paulo Melo com essa história da gente evoluir na reforma e construção. Ou seja, mais custo, mais investimento, tem até a questão de buscar arquiteto. Então, nesse momento, eu já pedi orientações. Quando eu já pedi orientações ao Palocci, porque vai ter mais essa quantidade de gastos que vai sair da planilha italiana.
Paulo Melo, nesse e-mail, ao final diz, pedi também a José Carlos Bunlai, né, que alinhasse o assunto internamente. Aqui ele claramente está dizendo para Bunlai alinhar com Roberto Teixeira, com Lula. Ou seja, eu vou buscar a orientação de Palocci e José Carlos Bunlai. Ou seja, o Paulo Melo aqui está claramente dizendo que isso não pode ser feito como iniciativa de Bunlai. Ou seja, que Bunlai alinhasse esse assunto internamente, Roberto Teixeira, Lula, e eu, por minha vez, ia pedir autorização a Palocci. Agora, o 24 e 25, Paulo Melo encaminha para conhecimento uma matéria jornalística de 8/11/2010 com o título Instituto Lula já tem patrocinadores e sede. É de 8 de novembro de 2010. E o senhor responde para Paulo Melo, já avisei ao italiano que estamos batendo na trave, esse pessoal não tem responsabilidade. Foi aquilo que eu falei no meu depoimento, que era Foi a partir daí eu acho que começou a Lula repensar seriamente em abandonar, que foi quando começou realmente o terreno ficar exposto tudo, e foi aquela reportagem que teve, acho que foi na época, né? Foi da época que acabou levando uma reportagem da época, nisso aí grande, e pronto, aí a partir daí eu acho que começaram o Lula já parece que já estava reagindo, porque não tinha metrô, mas a partir daí É uma reportagem do UOL. O senhor diz, esse pessoal não tem responsabilidade. Que eu estou me referindo ao Instituto, porque lembra que desde o início eu achava que a melhor maneira que tinham que fazer era receber uma doação e comprava o terreno. Quer dizer, quando eles resolvem não fazer isso e fazer tudo de uma maneira não oficial, usando os recursos que eu tinha, quer dizer, eles estavam fazendo de uma maneira irresponsável, meu modo de ver. Por mais que a gente tenha tido cuidado de fazer através da DAG, quer dizer, de alguma maneira tinha uma exposição. Aqui ainda, como algum repórter xereta pode acabar chegando na DAG, acho importante prepararmos a história e estratégia de comunicação ou de não comunicação deles. Envolva Márcio, Polidoro e Alexandrino. Exatamente, Márcio era responsável por comunicação na empresa e Alexandrino era o contato que a gente tinha com o Instituto, para que o Alexandrino então alinhasse com o Instituto qual seria a nossa defesa em comum. E vocês prepararam essa história, estratégia de comunicação? O que um ia dizer, o que a gente ia dizer? Para também o Instituto não está falando coisas distintas. O Instituto Lula, né? No 26, Paulo Melo para o senhor Marcelo, estive juntamente com Alexandrino, com o advogado. Achamos que o vazamento deve ter originado pelo voluntarismo do agricultor. Bunlai. Porque, lembra aquela história, o Bunlai acabou fazendo aquele voluntarismo para pegar arquiteto, começar a pensar na reforma e construção, ou seja, começou a movimentar mais coisas. Eu deduzo que seja isso aqui. E Paulo Melo diz, pedi-lhe que conversasse com ele o mais rápido possível para controlá-lo. Que Alexandrino, então, conversasse? Que Paulo pediu a Alexandrino para conversar com o Bunlai para controlar. Para controlar o Bunlai, né? Em paralelo, estaremos preparando um Q&A para o comprador, que é a DAG, e vendedores, quer dizer, os vendedores do terreno, para que todo mundo tivesse com o mesmo discurso, quer dizer, os vendedores do terreno, a DAG como compradora, o Instituto Lula, a gente, todo mundo tivesse o mesmo discurso. E aí o senhor então mandou uma mensagem em seguida para ele, você falou com o seminário? Aí ele diz, não entendi, Marcelo. Porque na verdade assim, não entendi, Marcelo. Aí eu botei assim, a mensagem era para Alexandrino, quer dizer, quando eu falei, você falou com o seminário, veja que Alexandrino está neste e-mail. Esse e-mail foi para Paulo e para Alexandrino. O seminário é o Gilberto Carvalho. Então, na verdade, eu queria... Alexandrino, você falou com o seminário, porque a partir daí, esse assunto começava Lula ainda era presidente, um assunto dessa dimensão começa a perturbar. Então, eu pedi para Alexandrino, você falou com o seminário? Porque desde o início, eu achava que a maneira com que os assuntos eram conduzidos, tanto por Roberto Teixeira como o pessoal do Instituto, era meio irresponsável. Então, aí, com esse assunto aparecendo, eu já queria ter certeza que também o seminário está envolvido. Quer dizer, isso tudo fica evidente, por exemplo, a gente vai lembrando, mas eu não me lembrar desses detalhes mesmo, entendeu? Mas fica aqui claramente evidente. Eu queria então que o seminário alertasse... Não, que Alexandrino avisasse ao seminário do risco desse assunto. Desse vazamento.
Não é só do vazamento, do risco que esse assunto envolvia. A essa altura, a gente não pode esquecer que o Lula ainda era presidente. Estamos falando em novembro de 2010. Certo. Por mais que a eleição, nem sei se a eleição já tinha sido segundo turno, nem... Prosseguindo nos 27 e 28, Paulo Melo para o senhor Marcelo, nós preparamos um documento de confissão de dívida a ser assinado pela DAG, formalizando o adiantamento que fizemos para aquisição do imóvel do Instituto. A ideia é termos uma única via do documento arquivado em nosso poder. Apesar da confiança que temos no parceiro, ele é a única pessoa da DAG ciente da operação. Poderia nos causar um certo inconveniente numa hipótese improvável de sucessão. Eu não me lembrava também nem desse documento, mas claramente como a gente antecipou aquele dinheiro para a Dermeval, se buscou uma maneira de assegurar que isso era formalizado de alguma maneira, porque Dermeval é uma pessoa de confiança, mas vai que acontece alguma coisa com ele, ficou evidente como é que isso ia ficar lá na frente, entendeu? Então se buscou. Eu realmente não me lembro desse documento, dessa formalização. Eu não sei como é que foi, não sei exatamente como é que foi feito. Aqui ao final ele diz, caso opte por, então, fazer esse documento de confissão de dívida, caso opte por seguirmos adiante, quem deverá ser a beneficiária do documento? A CNO? O senhor responde de minha parte, ok. Quanto a beneficiária, avaliar com Marcos Grilo ou HS, Alberto Silva? Para mim, é o que eu estou dizendo, para mim o que eles resolveram estava bem. Aí eu coloquei as duas pessoas que eu sabia que estavam envolvidas nessa questão, que era Marco Grilo e Alberto, no sentido de ver, porque o que eu deduzo aqui é o seguinte, esse dinheiro saiu do ProSub como adiantamento. De alguma maneira tinha que ser formalizado e tinha que ter uma dívida, algum documento formalizando. E aí o Marco Grilo e o Berto apoiaram ele, a Paulo Melo, para ver como essa questão ia ficar. Eu realmente não me lembro disso aqui, como é que foi que evoluiu, entendeu? Eu deleguei para eles. O PDF agora 29... Paulo Melo dirige ao senhor um e-mail. Marcelo, fui procurado pelo pecuarista hoje, ele irá providenciar a devolução dos recursos conforme acordado anteriormente. O senhor diz, me esqueci de lhe falar, foi o que combinamos na sexta. Eu até, primeira coisa eu procurei, quando eu disse foi o que combinamos na sexta, eu pensei, eu combinei na sexta com o Bulay ou com o Palocci. Aí eu fui buscar os registros da minha agenda. Com o Palocci eu só achei uma agenda na segunda, dia 21, então não foi essa. E com Bulay e Okamoto também não achei nenhum registro. O que pode ocorrer, simplesmente a PF pode não ter recuperado. Não me lembro. Agora, fica claro para mim, pelo que se deduz, que o Bulay estava devolvendo provavelmente aqueles recursos daquele negócio do arquiteto. Para mim, se eu tivesse que deduzir aqui, porque eu não me lembro, mas se eu tivesse que deduzir lendo este e-mail, eu diria que ele está provavelmente devolvendo aqueles recursos daquela iniciativa dele de contratar arquiteto para iniciar a reforma e construção, porque essa altura... Aquele e-mail que se refere a maio de 2011, início da reforma? Exatamente, que ele procura o Paulo Melo, o e-mail da página 23, que ele procura o que o José Carlos Bulay procura Paulo Melo e diz que vai iniciar um investimento, que já quer contratar arquiteto. Eu imagino que teve tido gastos. E aí, em fevereiro de 2011, quer dizer, nós estamos falando 3, 4 meses depois, eu imagino que seria. Mas aí eu acho que a pessoa para dizer, eu não me lembro, Paulo Melo provavelmente se lembrou, deve lembrar, porque eu não me lembro que exatamente essa devolução foi isso. Agora, passando para o 31, Paulo Melo para o senhor... Sempre cópia para o Altite. Marcelo, estive na última quinta-feira com o nosso parceiro no assunto do imóvel no Ibirapuera. E ele comentou comigo da possibilidade alinhada com você de provisionarmos custos adicionais de manutenção entre 1 milhão e 2 milhões. É de 13 de junho, né, de 2011, esse e-mail. No orçamento original do empreendimento já havíamos provisionado os custos de manutenção necessários até o final de 2011. Só precisaremos de recursos adicionais se o período de espera for superior a esta data ou se forem necessárias despesas extras. Você quer que eu providencie este provisionamento adicional com o apoio de HS? Eu acho que o parceiro aqui... Não precisa provisionar, desculpe. Basta avisar HS caso precise este gasto adicional. Esse parceiro aqui com certeza eu acho que está falando da Dermeval. Quer dizer, o parceiro Dermeval teve esse custo, quer dizer, acabou se prolongando
ia ter esse custo adicional, e eu disse, olha, você vai e desconta de HS. E se avisar HS é porque vai ser feito pelo setor de operações estruturadas? Pela planilha gasto? italiana, né? Não é necessariamente pelo setor. Lembra, nesse caso aqui eu estava me referindo à planilha italiana. E não ao uso do setor? Não, porque é como disse, a planilha italiana, nem tudo que saiu da planilha italiana saiu de maneira não oficial, pelo setor de operações estruturadas. A planilha italiana tinha vários gastos oficiais, inclusive, por exemplo, se teve um ressarcimento aqui oficial, foi oficial, mas foi pela planilha italiana, eu fiz bônus, então tem muita coisa, aqui se refere à planilha italiana. Certo. Agora já quase encerrando, no 33 e 34, Paulo Melo, para o senhor Marcelo, o assunto Instituto está evoluindo para a venda do imóvel atual e compra de um outro, por solicitação dos interessados. Estamos apoiando Alexandrino na identificação e negociação de novo imóvel. Aparentemente não serão necessários recursos adicionais para a operação, pois é provável que o fruto da venda do primeiro imóvel seja suficiente para a aquisição do segundo. Mas talvez haja, no entanto, um descasamento de prazos, pois é possível que a venda ainda não esteja concretizada no momento da compra. Pedi a Alexandrino para atualizá-lo a respeito do assunto. Foi aquilo que eu disse, por iniciativa lá não sei de quem, de Paulo Melo, de Alexandrino, ou do Instituto, eles desistiram e começaram a procurar um segundo imóvel. E aí a ideia era vender o primeiro e com o dinheiro pagar o segundo. Então, se o fruto da venda do primeiro imóvel vai ser suficiente para a aquisição do segundo, então não haveria entrega de valores à DAG. Exatamente, porque ele receberia pelo primeiro e com esse valor ele pagaria o segundo. Mas acabou não correndo, a gente acabou, que eu saiba, não comprou nenhum segundo terreno para o Instituto. Entendeu? Eles acabaram desistindo da ideia como um todo. Mas o valor, então, dessa venda da DAG... Esse retorno da DAG para... Não, a ideia quando eles desistiram, eles não desistiram do Instituto Lula. O que eles desistiram inicialmente foi daquele terreno. Pelas complicações, quer dizer, ou pela reportagem da época, ou por não ter metrô na porta, por várias razões. Então desistiram. E aí começaram a avaliar um segundo terreno, que o Paulo Melo e Alexandrino começou a acompanhar mais de perto. A partir desse momento eu realmente já não estava mais acompanhando de perto. Mas a ideia era que se eles encontrassem o segundo terreno, os recursos da venda do primeiro comprariam o segundo. Talvez não precisasse dinheiro novo. Mas aí esse segundo, que eu saiba, acabou não tendo nenhum segundo. E aí, pronto. Acende a acusação. Só um esclarecimento, Marcelo. Nessa análise que tu fizeste do notebook que tu recebeste da PF ou da cópia dele, tu identificou alguma mensagem que tu não reconheceu, algum documento que pudesse não ter sido teu, introduzido, alguma coisa, ou todos os documentos que tu verificou te pareceram ser do teu lado? Não, todos os documentos que eu achei eram meus, quer dizer, podia até não ter lembrado na época da colaboração, ouvi aqui, às vezes não lembrar, mas claramente todos os documentos que estão no computador que eu encontrei até agora foram escritos por mim, ainda que eu não me lembrasse dele. Eram claramente escritos por mim. Você percebe quando o documento é escrito por você, mesmo quando você não lembra dele. Muito obrigado. Acende a acusação? Tem alguma indagação? A defesa de Cláudio Costa Marques tem perguntas? Tem. Podem ceder, por gentileza, o lugar perto ao microfone para o defensor? Excelência, muito embora já tenha sido determinado que as questões serão relativas apenas aos e-mails juntados, como já a defesa de Glauco já iniciou os trabalhos da verificação dos e-mails, a questão é complementar, porque este ponto não foi tratado ainda na sua avaliação anterior, se é possível tratar de mensagens que já foram localizadas neste movimento junto à Polícia Federal, ou se deixaremos isto para um momento posterior a critério do juiz? Agora que ele vai ser ouvido. Se tiver alguma mensagem. Ok. Bem, de qualquer modo, vamos ainda complementar, senhor Marcelo, as questões relativas às mensagens que o senhor já juntou.
O senhor mencionou que essa devolução a que se refere Paulo Melo, numa mensagem trocada entre o senhor e Paulo Melo, o senhor não se recorda com precisão do que se trata, mas é possível que esta devolução se refira a pagamentos que possam ter sido realizados a Glaucus, segundo alguma perspectiva que o senhor tem? Eu acho difícil, porque, veja bem, eu não me recordo de ter escutado sobre esse assunto de Glaucus, sobre o assunto de apartamento, até ver a denúncia. Então, eu só tomei conhecimento que esse assunto acabou. Uma parte do dinheiro que a gente pagou o terreno, pagou os vendedores, acabou parando na mão do Glaucus. Eu só soube disto através da denúncia. Procurei, podia ser uma coisa que na época eu não prestei atenção, procurei registro para tudo que era no meu computador. Não tem nenhuma referência de que na época eu tomei qualquer ciência de que havia esse assunto. Nem o nome Glaucus, nem o assunto do apartamento. Então, eu deduzo que essa devolução aqui foi aquilo que eu falei. Eu acho que foram aqueles gastos com o arquiteto que o Bunlai quis antecipar, e quando o assunto não evoluiu, ele estava combinando de devolver. Mas isso o Paulo Melo vai poder esclarecer, porque eu não me recordo. Bem, eu vou pular já para a questão, aí já entra para os e-mails que foram identificados. O senhor ou a Odebrecht estabeleceram outros negócios com José Carlos Bunlai ou Roberto Teixeira, para além dos temas relacionados ao Instituto Lula? Roberto Teixeira, eu não me recordo de ter tido. Pode ser alguma coisa que ele procurou a gente para procurar alguma coisa, mas eu não me lembro, tá? Zé Carlos Bunlai, negócio concretizado não, mas nós tivemos algumas conversas sobre temas envolvendo que ele queria ir para Angola, sobre temas envolvendo etanol, porque ele tinha uma usina lá em Mato Grosso que queria uma vez vender. Então eu tive conversas sobre outros temas. Ele defendia o grupo Pertin, então eu tive alguns contatos com o Bunlai sobre outros temas de interesses, mas Roberto Teixeira eu não me lembro. Okay. Excelência, tem mais perguntas? As outras defesas têm indagações? Tem? Podem, por gentileza, ceder o espaço para o defensor? Marcelo, boa tarde. Para a defesa de Paulo Melo, eu gostaria de perguntar ao senhor, as tratativas para o Instituto Lula se iniciaram por volta de julho de 2010, é correto essa afirmação? Julho de 2010, foi mais ou menos a época que eu me lembrava. Isso. E os e-mails confirmam. Perfeito. Nessa época o senhor mantinha algum relacionamento pessoal com o senhor Demerval? Sim, social? Demerval eu conheço fui colega dele desde o jardim de infância. Perfeito. Nesse período, o senhor teve algum diálogo com ele, trocou alguma informação sobre como seria a estrutura desse negócio Instituto Lula? Não. Com o Demerval eu sempre tive o cuidado seguinte: Demerval desenvolvia alguns negócios com a organização como subcontratado, tá certo? Uhum. E qual era o alinhamento que eu tinha com ele? A gente podia conversar sobre superficialmente, mas eu não entrava no mérito, discutir detalhes dos temas com eles, valor, até porque ia acabar dando um telefone sem fio com os executivos. Então, ele daqui a pouco ia dizer, Marcelo, eu acertei 20, ia recorrer a mim. As pessoas sabiam que ele tinha relação de infância comigo. Então, minhas discussões com o Demerval ficavam num campo mais superficial. Então, por exemplo, é como eu falei no depoimento, eu me lembro de ter conversado com o Demerval sobre essa questão que a gente estava comprando, que ele compraria esse terreno para o Instituto Lula, faria, mas eu não entrei em detalhe com ele sobre a estrutura, sobre isso e aquilo, exatamente não porque esse assunto, porque eu não costumava entrar em detalhe com ele para não entrar em choque com o executivo que tinha acertado com ele os detalhes. Perfeito. Então, praticamente, com certeza, o senhor nunca tratou do tema planilha italiano com ele? Não. Planilha italiano, com certeza,
Não me lembro de ter falado e não devo ter tratado com ele. Sem problema. Já em relação ao senhor Paul Tite e o senhor Paulo Melo, o senhor tem uma recordação de que teria tratado... Doutor, só aquela questão, a limitação em princípio são as mensagens, né? Em cima da mensagem, excelência, nós vamos aqui, eu posso até citar a mensagem, já digo aqui para o senhor, que é justamente a planilha italiana e pagamento de 3 milhões de reais, é o evento 1535 aqui, folha 7 e 8. Só quis traçar um paralelo comparativamente com o senhor Demerval, mas em relação ao senhor Paulo Melo e ao senhor Paul Tite, o senhor afirma que... Não, isso, veja bem, eu falei no meu depoimento e acho que esses e-mails deixam claro. Este assunto, veio o pedido, eu passei esse assunto para Paulo Melo, alinhado com o Paul Tite, nós combinamos de passar esse assunto para Paulo Melo. Paulo Melo passou a tocar este assunto com o Bulay e com o Roberto Teixeira, eu acho que fica claro em todos os e-mails. Eu era atualizado, sim. À medida que tinha novas demandas de recursos, ele falava comigo, eu autorizava isso com o italiano. Quando tinha dificuldades, tipo a questão do risco, eu ia e consultava o italiano, quer dizer, o Palocci, quer dizer, e eu avisei a ele e a Paul Tite que esses recursos iriam sair da conta que eu tinha com o italiano. E fica evidente aqui pelos meus, não preciso mais nem falar, que foi isso que aconteceu. Então, justamente sobre esses e-mails aqui, eu queria perguntar para o senhor se não há uma pequena divergência, talvez algum lapso. Toda vez que o senhor se comunica aqui com o setor de operações estruturadas, Paulo Melo e Paul Tite não estão em cópia quando o senhor usa a expressão planilha italiana. Não, veja bem, eu estou perguntando sobre o fato concreto, né? Eu nunca usei esse termo, vamos deixar claro. Planilha italiana? Em nenhum lugar, planilha italiana. Não, mas está aqui no e-mail. Não, planilha italiano eu nunca usei. Certo. O que deixa claro é o seguinte, eu tinha uma conta com HS que debita de 3 fontes distintas, que é aquela. Aí eu tenho vários e-mails que diz a Paulo, Paulo, vou buscar autorização do italiano. Quer dizer, fica evidente aqui que ele sabia. Obviamente que fica ainda mais evidente até pelos outros e-mails que eu juntei no dia 28, que foram indeferidos, mas está aqui. Mas todos esses e-mails aqui, a essa altura do campeonato, se alguém me diz que o Paulo não sabia que era da planilha italiana, aliás, pelo contrário, os e-mails deixam claro que ele falava com o Bulay e com o Roberto Teixeira, que os pagamentos tinham que ser autorizados pelo Palocci. Os e-mails deixam claro isso, eu vou além. Excelência, aqui um e-mail, na verdade, esse evento 1535, folha 7 e 8, eu queria pedir a Vossa Excelência como proceder. Ele tem uma narrativa parcial. Na ação penal 5.021.365, evento 466, anexo 3, aí nós temos essa troca de e-mails na íntegra, e em nenhum momento, quando se fala de debitar a planilha italiana, Paulo ou Paul Tite são copiados, sempre de forma segmentada. É só esse detalhe que eu queria esclarecer com o senhor. Eu volto a afirmar. E queria só, Excelência, pedir a juntada dessa documentação, porque eu acho que é uma pequena divergência, mas é uma divergência importante, a bem do que Paulo sempre disse, de que nunca teve... argumento, doutor, novos documentos, assim, são complicados. Mas é que, na verdade, nós temos novos documentos aqui opostos que estão parciais. São os mesmos documentos, mas numa cadeia de... Eu vejo no termo, né? Perfeito. Eu acho importante esclarecer o seguinte. As comunicações... Posso só entregar a Vossa Excelência? A gente buscava... Daqui a pouquinho? Aí vai ficar no termo, se for para juntar, vai ser no juntado eletrônico. Perfeito. Só para manuseio, se o senhor quiser ler, se a doutora procuradora também, se o senhor quiser, o senhor Marcelo está à disposição. Olha, aqui. Eu acho que pode deixar claro o seguinte. Primeiro, nenhum lugar tem planilha italiana. Esse termo não se usava. O que ficava claro é que eu tinha uma conta com Palocci, que essa conta era administrada por Hilberto, e essa conta tinha que se buscar autorização italiana. Então, aqui eu tenho vários e-mails onde Paulo sabe, e eu estou dizendo, Paulo, italiano, quer dizer, olha aqui, já avisei ao italiano, é Paulo Melo. Todos os e-mails, já pedi orientações. A única coisa que eu não consegui entender, se eu puder me ajudar, por que ele não fala direto com o Hilberto? Ele fala, debita no italiano. Não, ele falou. Ah, ele falou para debitar direto? Está aqui. Não, veja bem, é o início. É só esse detalhe, por isso que eu quero dizer. Pronto, você chegou no ponto. Isso.
esse é o único e-mail que aparece. Uhum. Este é o único e-mail 7, 8, que Perfeito. aparece. E olha que eu pesquisei todos os e-mails. Perfeito. Nesse 7, 8, que foi o primeiro pagamento, ele buscou minha confirmação. Então veja bem, ele manda para a Bira, que é quem cuidava da parte de alocação gerencial, e para Hilberto, Louveira, Potite e tudo, os pagamentos. Aí ele pergunta para mim, para eu confirmar com o Hilberto, para onde é que vai esses pagamentos. Aí eu autorizo. Este é o único e-mail que eu precisei autorizar. Porque a partir daí, eu já tendo autorizado este e-mail e autorizado o pagamento, todos os outros pagamentos para o Beluga, que foi para o Instituto Lula, passou a ser autorizado diretamente por ele, porque essa altura do campeonato, Hilberto já sabia que ele tinha a minha delegação para tratar desse assunto. Então, o único e-mail em que eu precisei autorizar foi esse. A partir daí, bastava ele falar comigo e perguntar assim, Marcelo, eu posso gastar mais 200 mil? Eu dizia, vou consultar o italiano. Aí, quando o italiano confirmava, eu dizia, pode. Aí ele mesmo procurava o Hilberto e ele autorizava. Tanto é aqueles documentos do Drauzio Moreira que aparece o Louveira entregando o documento. Então, a partir daí, eu não precisei autorizar mais nada, porque ele já tinha, é assim que funcionava, ele já tinha delegação para tratar desse assunto. Certo. Então, ele mesmo cuidava desse É assunto. só para finalizar essa questão, que vai ser a única, Excelência. Nós estamos aqui, esse evento 1535, folha 78, essa troca de e-mails é datada de 9 de setembro. O projeto Instituto Lula, pelo que o senhor mais ou menos se recorda, começou em julho, né? Se ele já sabia que era italiano, por que ele pergunta? O custo referente a esse projeto, Marcelo, será debitado em alguma UE específica? É porque a conta italiana não é um UE. É importante dizer. A conta italiana, ela tem, do ponto de vista, ela tem 3 fontes. Então, ela vai ser debitada, não existe assim. Quando você vai lá para o sistema nosso inicial, com unidade, o E é unidade, na verdade é o A. Deve estar aqui, é a unidade de acompanhamento, que é um centro de resultado. Não existe um centro de resultado na empresa que é conta italiana. Certo. O que existe é alguém que absorveu esse custo da conta italiana. Então, este dinheiro sairia de uma das 3 fontes que está em cima. Esse detalhe, o Paulo Melo não sabia. O que o Paulo Melo sabia é que eu tinha uma conta italiana e que os pagamentos iam ser descontados da conta italiana. Agora, o detalhe de que fonte da conta italiana ia saber, ele a essa altura não sabia. Se ele soube foi depois, quando ele começou, mas por isso até que ele tinha que fechar com o Hilberto. Então esse nível de detalhamento, realmente eu não me lembro de ter conversado com ele. Claro. O que eu falei com ele foi que eu tinha uma conta italiana e que o valor ia ser descontado da conta italiana. Claro. E para fechar aqui, só para finalizar, aqui quando o senhor responde a Paulo Melo, o Biraci, Hilberto, Luiz Eduardo e Paul, ou seja, 2 pessoas que não são do setor de operações estruturadas, o senhor responde de uma forma cifrada. É uma conta que a HS mantém e debita 3 fontes distintas. Por que o senhor usou isso aqui e não falou italiano? Porque Eu vou interromper só um minutinho por conta do áudio aqui. Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, continuado o depoimento do senhor Marcelo Baio Odebrecht, foi feita uma pergunta para o senhor pela defesa do senhor Paulo Melo. O senhor pode responder? Óbvio que, senhor Excelência, óbvio que quando a gente está falando de uma coisa que não é propriamente correta, nós sempre falamos de modo cifrado. Então, aqui vai ter isso, em outro vai ter o italiano. Então, aqui eu digo isso. Lá na frente, eu deixo claro que eu vou buscar autorização italiana. Então, é só pegar esse bloco de 29 de e-mails todos e fica claro. Claro. Só fazer uma pergunta, então, bem específica, professor. Em algum e-mail que o senhor tenha juntado, alguma vez o senhor tem Paulo Melo e Paul Otiti copiados quando o assunto é planilha italiano? Todos. Veja todos? bem, é que deixa eu explicar bem. Esse termo planilha italiano, esse termo surgiu no âmbito da Lava Jato. Não existia esse termo planilha italiana, a gente não entendia assim, nunca eu falei planilha italiana. O que existia era uma conta do italiano comigo, era uma conta do PT, assim que a gente chamava. Certo. Então, era uma conta que HS. Aí veja bem, ele sabia que tinha essa conta, vamos lá. Você tem aqui um e-mail que eu digo, é uma conta que a HS mantém e debita de 3 fontes distintas. Depois eu tenho uma sequência de e-mails que eu digo que eu vou buscar do italiano autorização. Quer dizer,
Gente, eu não acredito que Paulo vai continuar negando isso. Até porque, eu vou dizer o que me incomoda. Eu vou dizer o que me incomoda aqui, isso é o seguinte. Não, eu nós podemos gostaria estar pegando uma pessoa que eventualmente pode não... Eventualmente, eu digo o seguinte, o que me preocupa, a gente tem também compromissos com a verdade. Além de nós, e além de outros correios, existe pessoas aqui, por exemplo, você pega o exemplo da DAG. De repente a DAG pode estar sendo imputada a uma responsabilidade que é do Paulo. Então, a gente tem que ter muito coerência de assim, assumir a responsabilidade. Eu assumi a responsabilidade, quem autorizou fui eu. Agora, eu acho que o Paulo tem que assumir a responsabilidade dele, até para que não caia nas costas de outras pessoas que eventualmente pode ser imputado de algo que não fizeram. Só nessa linha que o senhor falou, para fechar mesmo, excelência, só para não me alongar, onde é que tem o senhor aqui dizendo que vai pedir autorização ao Palocci? Aqui, vários e-mails aqui. Em vários e-mails. Vários e-mails. Um deles. Aqui, ó. Até agora é só comprar, mas ok. Coloca, mas visa claro que qualquer coisa precisamos ser orientados pelo deputado. O deputado aqui é o Palocci. Lá no outro. Ok, vou avisando o italiano. Já pedi orientações, assim que receber. Sim, mas onde é que o senhor pede autorização para ele? Não, já avisei ao italiano que estamos batendo na trave. Gente. Só isso que eu não consegui entender, mas aí, evidentemente, também. Pergunta, só isso, excelência. Muito obrigado, satisfeito. Perfeito. Algum defensor tem perguntas? Tem, excelência. Pode alcançar, por gentileza, o microfone para o defensor? Cheguei. Toca aqui. Você que sabe. Que acho que não chegou. Chegou. Boa tarde, senhor Marcelo. Boa tarde. A respeito do mensagem de 13 de agosto, acho que é a quarta ou quinta. Só a defesa de quem mesmo, doutor? Perdão, defesa do advogado Roberto Teixeira. 13 de agosto. Mensagem... Qual é a página? É que eu não tenho aqui o número, mas é a quinta mensagem. 5, 6, tá bom, já peguei. 5, isso. O senhor mandou uma mensagem aqui, né? Precisava me aprofundar, tá certo? Certo. O segundo período. O advogado foi se queixar em cima e teremos em breve uma reunião mas Rodrigo, você, italiano e advogado. Perfeito? Bom, primeiro uma questão prejudicial. Com relação ao seu primeiro interrogatório, o senhor disse que nunca teve contato com o advogado Roberto Teixeira, o senhor confirma isso? Eu realmente não me lembro de ter tido contato. Eu me lembro de ter tido uma vez contato com o Roberto Teixeira e eu não me recordo que tenha sido sobre este tema. E veja bem, aqui teremos em breve a reunião e eu não sei se essa reunião ocorreu. Tá, não, mas vou fazer a pergunta. O senhor fala, o advogado foi se queixar em cima e aqui o senhor disse que era para Lula e Marisa. Foi, isso... Como é que o senhor sabe que o advogado foi se queixar em cima? O senhor nunca teve contato com ele. Não. De onde vem essa ciência? Palocci. Eu falei no meu Ótimo, depoimento. ótimo. Eu falei no depoimento. Isso aqui corrobora o meu depoimento. O que eu falei no meu depoimento. A pergunta está respondida. Sem vir um respondida. Só uma questão, doutor. Se sobrepõe a voz dele, a resposta dele, aí a gravação não fica boa e não é possível. Então, assim, deixa ele responder. Ele já respondeu. Então o senhor soube pelo Palocci? Soube pelo Palocci. Ok. Satisfeito. Tá bom. Algum defensor tem perguntas? Marcelo, boa tarde. Em relação ao e-mail da página 6, onde aparece a referência a proprietário estruturado, nós lhe perguntaríamos, o termo negócio estruturado é comum no meio imobiliário para designar negócios do tipo build to suit? Eu nunca usei esse termo para o build to suit, mas pode ser, mas eu nunca usei esse termo para build to suit. Build to suit é build to suit. Certo. Um terrenista funcionaria como proprietário estruturado num projeto tipo build to suit? Não, aqui o que a gente quer dizer aqui é que foi o proprietário que estruturou para fazer essa compra. Okay? Aqui foi uma estrutura feita para essa compra. Aqui a gente quer falar isso, que ele é um proprietário cuja compra foi estruturada dessa maneira. É isso que a gente... Perfeito. Ou seja, envolveu uma estrutura. Perfeito. Não foi uma coisa simples. Perfeito.
E perguntaria, assim, no contexto das suas explicações sobre os e-mails até aqui, para esclarecer um ponto importante para a defesa de Dermeval. Na compra, afinal, desse terreno da Haberbeck Brandão, o Sr. Dermeval fez a aquisição com recursos próprios ou funcionou como mero laranja da Odebrecht? Veja bem, aí tem dois aspectos que é importante separar. Eu nunca vi, meu entendimento, Dermeval como laranja. Dermeval, o laranja que eu entendo é uma pessoa que faz uma casca ou dá seu nome para fazer uma coisa. Para Dermeval, isso era um negócio. Quer dizer, ele de fato iria comprar o terreno, e eu já comentei isso no meu depoimento, quer dizer, a parte de Dermeval ele ia comprar o terreno, iria talvez fazer um build to suit ou iria vender. A ilicitude desse assunto está em que este terreno, de uma maneira ou de outra, acabou vindo de um recurso, de uma conta minha, que eu não necessariamente abri este assunto para Dermeval. A outra questão que precisa ser deixada bem claro, e este é o ponto que, me desculpe, eu insisto com a questão de Paulo Melo, é a questão que a gente sabe que houve pagamentos por dentro do terreno e que houve pagamentos por fora. A coordenação desse assunto e o detalhamento disso ocorreu através de Paulo Melo. Eu não me lembrava, eu inclusive fui juntar os documentos que eu consegui juntar à empresa, mas eu não fui responsável por esses documentos, e que é importante que Paulo Melo esclareça, até para que, se Dermeval não for responsável por esses pagamentos por fora, que ele não seja imputado uma responsabilidade que ele não tenha. Então é por isso que eu acho importante esclarecer esse assunto e que Paulo assuma a sua responsabilidade, porque quem coordenou esse assunto dos pagamentos por fora foi ele, sim, ele que debitou, entendeu? E, aparentemente, certo? Eu não posso afirmar assim se ele usou ou não Dermeval por isso. Não faz muito sentido para mim que ele tenha usado Dermeval para fazer o pagamento por fora. Até porque tem alguns outros que a Beluga, Germont parece que foi diretamente através da operação estruturada. Mas isso aí eu não tenho um confuso. Mas esse é o ponto que eu acho que precisa ser bem esclarecido. Muito bem, lhe agradeço. Obrigado. Outros defensores têm questões? Sim. Boa tarde, Sr. Marcelo. Eu gostaria de perguntar ao senhor primeiro se o seu acordo de colaboração prevê cláusula de desempenho, ou seja, se o senhor conseguir a condenação de terceiros, o senhor terá benefícios? Não, o acordo não prevê assim. Todo acordo que eu entendo de colaboração, ele tem o ônus e o bônus da efetividade. Então ele não diz assim, se eu conseguir a condenação de terceiros eu vou ter. Não. O que você, quando faz, eu imagino que seja todos os acordos assim, você está sujeito a que seu acordo, você se mostra efetivo. Então, em tese, quando você tem um processo você pode ser, se você se mostrar efetivo, você realmente ajudar na elucidação dos fatos, trazer provas, você pode ser beneficiado com uma pena maior, ou também, se você não se mostrar efetivo, ou seja, você entregar menos do que aquilo que você sinalizou, você pode ser penalizado. É isso que eu entendo. Quer dizer, a efetividade, ela não é em função de você. Eventualmente, você pode ser efetivo provando que alguém é inocente. Certo. Mas então, isso que o senhor chama de efetividade pode gerar um benefício ao senhor de acordo com o acordo. Mas, como eu disse, o meu acordo é com a justiça, não é? Certo. Então, na verdade, é o seguinte: se eu for efetivo, inclusive em pró do réu, em pró de quem está sendo acusado, eu posso ser efetivo. Quer dizer, imagine se eu conseguir provar... O senhor pode ser beneficiado, é isso? Lógico, imagine se eu conseguir provar que alguém está sendo equivocadamente denunciado. A meu modo de ver, isso é ser efetivo. Certo. Assim como se o senhor ajudar a condenar alguém, o senhor também vai receber benefícios. Não, eu acho que o benefício está na minha efetividade, na elucidação dos fatos. Sejam os fatos pró ou contra o réu. Certo. E aí, nessa visão do senhor, o senhor recebe benefícios, correto? Se eu ajudar na elucidação dos fatos, se eu ajudar em que a verdadeira justiça se prevaleça, eu entendo que eu vou ser mais efetivo. Se eu fizer o contrário, eu vou ser menos efetivo. Sr. Marcelo, o senhor, durante as suas respostas, tanto ao Ministério Público quanto aqui a um dos defensores, o senhor mais uma vez fez referência a supostos documentos extraídos do sistema MyWebDay. Eu pergunto ao senhor, como que o senhor conseguiu ter acesso a esse documento, ou a esses documentos no sistema MyWebDay,
se a Polícia Federal diz que não consegue abrir esse sistema? Não foi isso que a Polícia Federal disse. Veja bem. Não, isso consta no laudo da Polícia mas Federal. Vamos separar. A Polícia Federal, ela não consegue abrir o sistema. Sim. O que existe hoje é que se consegue ter acesso a relatórios do sistema durante um certo período. O que são esses relatórios? Você tinha um sistema que permite você, digamos assim, transitar pelo sistema, fazer pesquisa, tudo. Isso você não consegue entrar. Só que se encontrou lá os prints, que chama prints, prints do sistema, que é... Impressões, então, fora do sistema. Não. Impressões dentro do sistema. Relatórios que o sistema preparou, ou seja, não são novos relatórios, relatórios que o sistema preparou, de mostração de, parece que pagamentos diários, pagamentos semanais. Então, tem uma série de relatórios com informações de pagamentos, certo? Que estão hoje disponíveis da época. Certo, mas esses relatórios, eles eram acessados através de um sistema com uma parametrização específica chamado MyWebDay, não é isso? Não. Veja bem, você tem um sistema. Certo, você o sistema parametrizado. Que é um sistema de informações gerenciais, tudo. Quando você trabalha no sistema, entra informações, tira informações, você imprime relatórios. Você tem os prints de relatórios. A gente não consegue mais entrar nesse sistema, pelo que eu fui informado. Só que vários desses relatórios conseguiram ser disponibilizados. Então, o que existe hoje são fotografias de pagamentos, de sequências de pagamentos feitas à época. Você não consegue depois fazer novos relatórios, fazer novas fotografias, certo. Mas as fotografias estão lá. Então, o senhor confirma que o senhor não teve acesso ao sistema MyWebDay, ao menos recentemente? O que eu tive acesso... Não, minha pergunta é objetiva. O senhor teve recentemente acesso ao sistema MyWebDay? Recentemente como? Não. Qual foi a última vez que o senhor teve acesso ao sistema MyWebDay? Recentemente, por exemplo, o que aconteceu? A PGR, de posse de todos esses relatórios... Não, a minha pergunta é diferente, senhor Marcelo. Eu quero saber doutor, o seguinte, mas a questão é sistema, que a gente está fazendo essa audiência para a questão dos e-mails, não eu sei, excelência, nós estamos falando de outra coisa. O senhor agora. Marcelo fez referência no depoimento dele a documentos relativos ao sistema MyWebDay. Então é importante, já que nós temos aqui nos autos um relatório da Polícia Federal dizendo que não conseguiu ter acesso a esse sistema, eu gostaria só de esclarecer. Então, o senhor teve acesso ao sistema, não aos relatórios? Não, só tive acesso aos relatórios e a empresa só me mandou os relatórios que de alguma maneira continham pagamentos que podiam estar vinculados a mim. Certo. Senhor Marcelo, o senhor fez uma longa descrição aqui no início do seu depoimento sobre a forma como o senhor recebeu uma cópia do seu notebook. O senhor recebeu uma cópia completa do seu notebook? Recebi uma cópia completa do meu notebook com aqueles arquivos que puderam ser recuperados pela Polícia Federal. Certo. E aí, essa cópia, digamos assim, supostamente espelha um material que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal têm acesso, correto? A Polícia Federal e o Ministério Público, eles têm... A Polícia Federal está com a original, se eu não me engano, o Ministério Público tem uma cópia... da íntegra. Não sei, eu sei que a Polícia Federal tem uma original. A Polícia Federal tem a íntegra. A Polícia Federal tem o meu computador. Certo, perfeito. Que é aquele computador que eu entendo que vocês acessaram no... Essa é a questão que eu coloquei, porque a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva não teve acesso ao computador do senhor, lamentavelmente. Então, eu tenho aqui restrições ao meu trabalho, porque, efetivamente, eu só vou aqui questionar o senhor em relação aos e-mails que o senhor selecionou. Quantos e-mails o senhor analisou, senhor Marcelo? Olha, eu já devo ter encaminhado mais de 3 mil e-mails, entendeu? Eu digo para o senhor o seguinte, é melhor que a defesa do Lula fique com os e-mails, porque quanto mais eu vou, mais complica a vida dele. Certo, mas a defesa tem o direito de ter acesso, porque eu vou mostrar aqui para o senhor algumas incongruências que estão aqui nesses documentos. E isso é muito importante. Então, aquilo que o senhor pensa talvez não seja a realidade. O senhor poderia, por gentileza,
olhar a página 5 e a página 6 desses PDFs que o senhor juntou? Sim. Esse último e-mail da página 5, com o último e-mail da página 6, o conteúdo desses supostos e-mails são idênticos, correto? Não, porque esse é um e-mail que nasceu, e aí o que é que acontece? Depois, o que é que acontece? Você manda um e-mail, aí Paulo Melo, ele me respondeu, certo? E aí iniciou uma série de troca de mensagens no 5. Só que aí provavelmente o Pootite viu a primeira resposta minha, não tinha visto ainda de Paulo Melo, e já também iniciou uma série. Então esse é um problema que existe nas trocas de mensagens, você tem as mensagens cruzadas. Certo. Então nem sempre você tem todas as mensagens em todas as trocas de e-mails. Minha pergunta é outra, senhor Marcelo. O último e-mail da página 5 com o último e-mail da página 6 do seu PDF tem o mesmo teor. Começa ali, precisava me aprofundar com vocês. Certo. E ali, na página 6, o último e-mail também. Perfeito. Precisava me aprofundar com Perfeito. vocês. O teor é o mesmo, Certo. certo? Só que quando o senhor vai no cabeçalho do e-mail... Aí é a configuração de quem recebeu. Então o senhor está chegando exatamente no meu ponto. Quer dizer, o cabeçalho do e-mail, ele é diferente. Não, ele não é mas diferente. o conteúdo da mensagem é idêntico. Como justificar isso, Não, eu Marcelo? posso, veja bem, eu estou deduzindo aqui uma coisa que um técnico TI pode explicar. Mas veja bem, esse primeiro e-mail aqui, da página 5, pelo meu pouco conhecimento de informática, foi respondido por Paulo Melo. Certo. Portanto, ele quando recebeu esse e-mail, na configuração da máquina dele, aparecia a segunda linha enviada, Certo. a data nesse formato, e esse outro e-mail foi recebido por Pootite. Então, no computador dele, ele configurou para a segunda linha ser o para e enviada a data ser isso. Então, Mas o senhor concorda comigo que o cabeçalho é diferente? não, o cabeçalho tem as mesmas informações, Mas formatagem de em maneira ordem diferente, concorda? Porque esse formato... Em ordem diferente. Veja bem, eu entendo pouco de computador, mas o suficiente para saber que você pode formatar a maneira com que o mesmo conteúdo é apresentado na tela, pelo menos no que tange ao cabeçalho. Isso nós vamos analisar, mas objetivamente, então, o senhor está aqui reconhecendo que o cabeçalho do e-mail apresenta divergência. Pode ser uma razão técnica ou não. Se for um argumento, a defesa pode colocar para o juiz, não precisa indagar isso a testemunha. O que que parece que a testemunha diz é que existem máquinas que têm configurações diferentes e aparecem de forma diferente. Sim, mas eu estou tentando esclarecer aqui a dúvida. Que existe uma fraude, mas o doutor pode guardar o argumento para o juiz, não precisa indagar a testemunha. Não, mas não estamos indagando sobre os PDFs, nós excelência. olhando os documentos, nós percebemos isso. Poderia ter alguma justificativa. Sim, né? mas então, ele já respondeu, não foi? Certo. Então não precisa insistir na pergunta 30 vezes. Certo. Senhor Marcelo, esse PDF que o senhor anexou aos autos... Qual página? Eu vou chegar lá. Esse PDF que o senhor anexou aos autos, ele se refere, na visão do senhor, a e-mails que estão no seu computador, ou seja, e-mails que o senhor recebeu ou e-mails que o senhor encaminhou. É isto? Sim. Certo. O senhor pode... Troca de mensagem que eu participei. O senhor participou? Ou fui copiado. Certo. O senhor poderia, por gentileza, ir à página 12... Sim. Eu gostaria de saber, nesta relação aqui, da página 12 em diante, da página 12 até a página 15, o senhor me mostrasse onde é que está o e-mail do senhor aqui, porque eu vejo aqui mensagens, mas o senhor não aparece aqui nem como originador da mensagem e nem como destinatário da mensagem. Lógico. Então, é que o senhor deve saber também, o senhor deve saber que o senhor pode verificar? O senhor pode verificar eu sei, eu posso responder sem olhar. Isso é correto o que eu estou dizendo? Eu posso responder sem olhar. Certo. Se o senhor vai reparar, eu recebi o primeiro e-mail aqui, da página 10. Aqui, ó. De Paulo Melo para Marcelo. E copiado no histórico dos e-mails, tinha todos os outros e-mails que Paulo Melo e o Espíndola trocaram. Isso acontece. Então você recebe um e-mail com a história de e-mails. Então, isso aqui para mim é mais do que óbvio. Não acho que não. Qualquer um sabe do que se trata. Então, na verdade, esse e-mail 10, 11, 12, 13. Não, desculpe. O e-mail que vai até a página 17,
ele se trata da mesma troca de e-mails. Então, é um único e-mail, digamos assim. Então, o único e-mail é este aqui. É fácil você ver pelo cabeçalho. Todo o restante é um histórico que veio anexado a este e-mail. É como se tivesse anexado uma planilha, que não foi feita por mim. Certo. Mas o senhor, dizendo aqui, o senhor fez uma seleção daquilo que o senhor iria apresentar nesses PDFs. Não, eu fiz, o cuidado que eu tive foi o seguinte. Eu tive muito cuidado nesse processo de não ser parcial. Então, sim, o que eu fiz foi o seguinte, eu busquei todas as informações que eu tinha sobre, que eu encontrei, logicamente que alguns eu só encontrei depois, foi a petição que eu juntei no dia 28. Nessa petição mais a petição do dia 28, eu coloquei todos os e-mails, todas as informações que eu encontrei que pudessem envolver o Instituto. Eu estou tendo cuidado, porque, por exemplo, para o senhor ter ideia, tem anexos à minha colaboração que envolvem 500 e-mails. Não é que os 500 e-mails sejam 500 ilícitos, mas eu coloco tudo até para que se contextualize o todo. Então, todos os e-mails que envolvem o Instituto Lula estão nesta petição do dia 21 ou do dia 28. Fora algum erro que eu possa ter cometido, algum e-mail que eu não tenho, mas eu acho difícil porque eu procurei fazer a pesquisa com o maior cuidado possível. Certo. Senhor Marcelo, no seu computador, no seu notebook, além desse programa de e-mails, quais outros programas que o senhor utilizava? A maior parte eu usava e-mail, mas eu procurei também. Por exemplo, além de e-mails, você tem documentos de Word, você tem documentos de Excel, você tem anotações. Então, na verdade, minha pesquisa também envolveu isto. Mas envolveu todo o computador, todo o notebook. Envolveu todo o computador. E aí o senhor fez a seleção que o senhor imaginou que era adequada. Não é a seleção adequada. Tudo que eu encontrei relativo ao Instituto Lula, para elucidar os fatos, novamente, a minha intenção aqui, como colaborador, não é condenar ou inocentar quem quer que seja. Minha obrigação aqui como colaborador é elucidar a verdade e os fatos. Certo. E foi isso que eu procurei fazer, encontrando tudo que pudesse elucidar os fatos. Mas o senhor analisou, então, além dos e-mails, o senhor analisou outros programas que estavam no seu notebook. Correto? O senhor acabou de afirmar isso. Quando você faz uma pesquisa, quando você faz uma pesquisa de uma palavra-chave e tudo, a pesquisa envolve tudo que está no notebook. Então, na verdade, eu só achei nos e-mails. Ou certo, em alguns documentos que estão anexados a esses e-mails, entendeu? Mas que são relevantes, mas só isso. Eu não achei nada em outros... Fora, por exemplo, que a gente já conhecia, por exemplo. Tinha outros documentos, como a planilha italiana, que tem lá a menção OIL, mas isso já está anexado. Eu estou dizendo, documentos novos eu só achei nesses e-mails. Certo. Eu não tenho mais perguntas, Excelência, a fazer ao senhor Marcelo Debrecht, e apenas reitero que, diante dos esclarecimentos prestados aqui, a defesa não pode ficar privada do inteiro teor, do inteiro conteúdo do notebook do senhor Marcelo, porque a defesa tem o direito de fazer a sua própria análise, a sua própria investigação. Então eu reitero o que foi exposto no início da audiência e o que consta na petição protocolada na data de ontem. Certo. Mais alguma defesa? Tem perguntas? Excelência, só uma pergunta. Pode alcançar. Marcelo, o senhor encontrou alguma informação referente ao caso deste processo fora dos seus e-mails no seu computador? Não, eu digo, fora aquilo que já estava juntado aos autos, quer dizer, planilha italiana, não. Ok, sem mais perguntas. Certo. Eu devo presumir, então, tem aqui uma petição que motivou essa audiência. Uma delas foi a da defesa do senhor Luiz Inácio e também do senhor Glauco Costa Marques. Mas essa em particular é a petição da defesa do senhor ex-presidente no evento 1563, a partir da folha 4. Eu tenho uma série de indagações que não foram... Não, desculpe então. Mudaram aqui. Perdão então. Então vamos fazer uma retificação. No evento 1648...
Perdão, então, a todos. No evento 1565, a partir da folha 6, nós temos aqui 9 perguntas da defesa do senhor presidente, que me parece que não foram formuladas nessa audiência. Eu devo entender como prejudicadas, então. Excelência, a defesa reitera aquilo que foi dito. Para a análise pretendida, seria necessário ter acesso à íntegra do computador que foi acessada pelo senhor Marcelo, que foi acessada pelo Ministério Público e que foi acessada pela Polícia Federal. A defesa não pode trabalhar com seleção feita por órgão da acusação ou por delator. Perfeito. Na verdade, essas perguntas eu vou consigná-las aqui. Não tem nada a ver com o conteúdo de arquivos ou e-mails, mas eu vou tomar a liberdade de lê-las então, embora eu entenda que a defesa não queira fazê-las. Consta a primeira aqui no texto. Dessa forma, na busca da verdade real, resta inegável a necessidade de que o co-réu colaborador Marcelo Baio Odebrecht responda aos seguintes questionamentos. 1. Em que dia e local lhe foi fornecido o HD contendo o espelhamento do seu computador apreendido? Não tem nenhuma relação com a necessidade de ter tido acesso à íntegra. 2. Tal HD foi solicitado pelo colaborador à Força Tarefa Lava Jato da Procuradoria da República em Curitiba ou lhe foi entregue por determinação desta? Também não tem nenhuma necessidade de ter tido acesso ao íntegro do material. 3. Quais as orientações que lhe foram passadas pela MPF quando a entrega do material? Também não tem nenhuma relação com a necessidade de ter tido acesso à íntegra desse material. Como se deu a entrega do material pela força-tarefa ao co-réu colaborador? Igualmente o que disse anteriormente. 5. Em 4/9/2017, o senhor Marcelo Odebrecht foi interrogado por esse juízo, nos autos da presente ação penal. Na ocasião, afirmou que documentos juntados previamente e informações prestadas no auto judicial tinham sido obtidos durante sua preparação para o interrogatório. Por qual motivo o acesso às informações constantes de seu computador pessoal não foi realizado nesse momento, tão importante dentro de um procedimento criminal? Igualmente, não havia nenhuma necessidade de ter acesso ao material na íntegra para fazer essa pergunta. O Ministério Público Federal, mais especificamente Força Tarefa Lava Jato da Procuradoria-Geral da República em Curitiba, que estava há anos em poder do material, não tinha condições para analisar por si só os referidos e-mails? 7. Quando da celebração de seu acordo de colaboração, não lhe foi exigido que fornecesse elementos de prova capazes de corroborar suas declarações, dentre eles acesso ao seu computador pessoal e as informações ali existentes? Por que motivo a busca não foi feita anteriormente, tendo sido realizada apenas após a sua progressão de regime? Todas essas perguntas, nenhuma delas com necessidade de ter tido acesso à íntegra do computador. Não era possível que tais e-mails tivessem sido buscados anteriormente, da mesma forma que o colaborador vem prestando reiterados depoimentos perante as mais variadas autoridades públicas, ou então da maneira como tem obtido outros documentos? Então ficam consignadas essas perguntas, a defesa não quer fazê-las, então vou reputar como prejudicadas. Eu vou fazer aqui a referência, a última aqui. Ao contrário do que foi dito aqui pela defesa, a decisão do juízo foi no sentido de permitir o acesso à íntegra dos e-mails do senhor Marcelo Odebrecht junto à Polícia Federal. Isso foi permitido desde 4 de abril desse ano. A compreensão do juízo que a pretensão era de acesso às mensagens, certo? Agora, com esse esclarecimento da petição de ontem, que a pretensão era acesso a todo o material, o juiz vai deferir o acesso a todo esse material. Vossa Excelência me permite só um esclarecimento? Não permito, o juiz já foi feita uma decidiu, afirmação, foi pedido acesso ao disco rígido contendo o espelhamento do computador do seu Marcelo Odebrecht. Isso consta no evento 1565. Então, eu só gostaria de enfatizar a Vossa Excelência que, data vênia, o pedido foi feito, o pedido foi deferido. O pedido foi deferido em relação à questão das mensagens eletrônicas. A compreensão do juízo era essa. Agora, tudo bem, a defesa está ampliando o pedido de ontem, eu estou deferindo, aqui vou consignar no termo. Agora, a justificativa da defesa
de que foi cerceada é uma justificativa que não corresponde à realidade. Máxime, porque os quesitos aqui que eu li, inclusive, todos poderam perceber, não havia nenhuma necessidade de ter acesso ao material na íntegra. E com isso eu encerro aqui a audiência. Eu respeito a opinião de Vossa Excelência, mas... Pode interromper.